Fala, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Bitcripto. Um vídeo aqui para complementar o anterior e colocar os pingos nos is, né? Coisas que ficou assim até mesmo para mim, porque são tecnologias novas que eu andei verificando aqui junto com vocês no vídeo anterior e me deixou assim meio que confuso. Mas eu já fiz um levantamento aqui e creio que a gente vai estar reabilitando a verdade e as conclusões do vídeo anterior para que você não fique perdido, tá? Que a intenção aqui do canal, como todos já sabem, é educar as massas, né, com relação à tecnologia e não trazer informações incompletas ou informações que não condiz com a verdade, tá? Bom, vamos começar aqui. Dentro do próprio site da DTCC, eu encontrei aqui no dia 15 de outubro de 2024 que ela anunciou na época que ia lançar o Industry Sandbox, né? Para dar suporte e promover o ecossistema de ativos digitais que ela estava pretendendo criar, né? Lembrando que a gente falou muito sobre essa patente aqui, tá? E é sobre ela que nós vamos continuar depois que a gente falar ali um pouquinho daquele sandbox ali e mais alguns outros detalhes, tá? Já deixei tudo marcadinho aqui o que a gente precisa. Vamos lá. E aqui eles estão falando, né, que tem uma estimativa na época atuais, né, que sugeriram que as tokenizações representavam lá uma oportunidade de negócio monumental, com projeções indicando que 16 trilhões em títulos tokenizados poderão estar em circulação digital até 2030. O que quer dizer isso, gente? A tokenização dos títulos, como eu já falei para vocês, ele não representa o volume, a capitalização do blockchain que estiver tokenizando ela, mas o volume de negociação que pode ocorrer naquele blockchain, porque você vai precisar, em blockchains públicos, você vai precisar de tokens para poder queimar e executar aquela transação. Qual que é o combustível de uma rede para proteger a rede? É o token, né? A moeda. E com isso, e aí, né? A gente vai aqui, ó. A maioria das iniciativas de ativos digitais hoje possui padrões. Sabe aquele padrão que eu trouxe um vídeo aqui explicativo na época de falar da XDC sobre o padrão, quando ela era um token na rede ERC20 da Ethereum. Depois eles saíram de lá e criaram o seu próprio padrão. Pois é, e lá eu faço uma explanação bem detalhada do que significa cada moeda de cada blockchain e por que cada moeda é única. Não tem como você negociar uma moeda dentro de um ecossistema daquela outra moeda. Por quê? Porque existe um padrão. É como se você fosse chinês e entrasse num país indiano ou americano. Você é totalmente diferente. Os seus padrões são diferentes. Tanto o padrão étnico quanto o padrão físico, né? São diferentes. Então não tem como dizer você chinês é um americano, você brasileiro é um japonês. Não, cada um tem o seu padrão. É a mesma coisa. Essa analogia eu nem faço lá, eu tô fazendo aqui, tá? Então, a maioria dos ativos digitais possui um padrão, controles e processos operacionais diferentes e conflitantes, resultando em um cenário digital fragmentado. Chegamos a um ponto crítico de inflexão na adoção da tecnologia de ativos digitais e a DTCC está desafiando o setor a repensar e reformular sua abordagem compartimentada. Aqui quem falou foi a diretora, né, da Global de Ativos Digitais da DTCC, e ela continuou aqui: o objetivo final da DTCC do DTCC Digital Launchpad é unir o setor para construir uma infraestrutura e padrões de mercado, tá? Padrões de mercados digital seguros, eficientes e prontos para a produção.
que transformaram os mercados de capitais para as próximas gerações. Beleza? Logo à frente aqui eles falam sobre a infraestrutura robusta e escalável que eles estão querendo criar com esse Launchpad, com esse sandbox deles, né? Que é plataformas de lançamento da indústria. Eles estão usando assim uma pegada igual o que a Binance faz lá, né? Na Binance, o chamado Launchpad, é um local para ficar lançando produtos, né? Na realidade, lá na Launchpad da Binance é para lançar novos criptoativos, onde você faz stake, compra BNB, para você tendo BNB, você recebe um tipo de airdrop, né, naquela moeda que está sendo lançada. E aqui nesse caso é como se fosse a mesma coisa, só que não focado nesse lance de ganhar ou não ganhar algum tipo de criptoativo. Então diz aqui, um ecossistema aberto para ampla colaboração. A DTCC divulgará nossos pilotos priorizados no primeiro trimestre de 2025. Começando um grupo inicial de participantes convidados, tem que ser convidado a desenvolver conjuntamente essas soluções. Essas iniciativas visam unir a indústria em prol da abordagem de pontos críticos problemáticos e da abertura de caminhos para soluções escaláveis que impulsionem o progresso de toda a indústria. A plataforma de lançamento do cliente. Um espaço dedicado para alavancar os recursos abrangentes de ativos digitais da DTCC Digital Asset. Os clientes podem explorar e desenvolver seus próprios casos de usos inovadores sem investimentos substanciais. A equipe de serviço profissionais da DTCC está à disposição para oferecer orientações e suporte ao produto para levar essas iniciativas à produção. Ou seja, gente, aqui tudo que eles estiverem construindo vai ter um participante aí, tá? Eles vão convidar empresas, né? Eu não encontrei ainda, mas se eu encontrar, eu vou trazer para vocês algo. Apesar que nós já temos sim, né? Algumas coisas aqui no Twitter, aonde um cara ele apresentou, né? Bem aqui assim, quer ver? Ele apresentou, deixa eu ver onde foi que eu encontrei a informação. Espera aí. Ele apresenta. Deixa eu ver se foi aqui. Acho que foi nessa postagem aqui onde ele apresenta. Não vou achar agora não. Quando eu achar, eu trago para vocês. Informações de que a Chainlink também está participando desse... Eu chamaria de um tipo de consórcio, né? De um tipo de consórcio que ela criou, tá? Que ela criou para poder juntar um monte de empresas para fazer isso, tá? Aí ela fala aqui que também anunciou que os resultados naquele dia, os resultados de uma recente prova de conceito no DTCC Digital Launchpad, liderada pelo Japan Security Clearing Corporation, Câmara de Compensação do Japão, né, Exchange Group. A prova de conceito explorou como as contrapartes centrais poderiam usar tokenização para otimizar o processo de gestão de garantias para membros de compensação e suas empresas do lado do comprador, né? Bom, aqui, nessa outra aqui, eles estão falando, no dia 2 de abril, falando sobre anunciar a nova plataforma para gestão de garantias tokenizada em tempo real, né? Isso aqui está falando, a DTCC e líderes do setor demonstraram a nova plataforma em um novo evento, nesse The Grant Collateral Experiment, né, que foi um tipo de evento que aconteceu, né, que quando você entrava aqui, ele estava com uma contagem de tempo, né, para você registrar e participar lá. É tipo um webinar. Quem não sabe o que é o webinar, é como se fosse uma live, tá? E aí, no dia 23 de abril, representando uma amostra diversificada de ativos e participantes do mercado financeiro que ia ser demonstrado ali, né? E aqui eles estão falando sobre a abordagem em AppChain. Eles chamavam
os aplicativos deles de AppChain, que demonstra o poder de gerenciamento de garantias tokenizada para aumentar a mobilidade e a velocidade do movimento colateral globalmente, aumentar a eficiência do capital e a liquidez para todos os participantes, facilitar a convergência de ativos tradicionais e digitais e habilitar um ecossistema de liquidez digital aberto para que os participantes do mercado implantem aplicativos digitais que aprimorem as operações colateral. Operações colateral são operações feitas com blockchains paralelos, né? Fazendo colateralização. A plataforma de gestão de garantias é uma aplicação da DTCC AppChain, construída sobre a blockchain Bezo da Linux Foundation Decentralized Trust. A DTCC AppChain oferece maior controle sobre privacidade, segurança e dados e utiliza o DTCC Compose. Vocês, agora, falando aqui, vocês lembram qual é a blockchain que o Banco Central está utilizando lá no Real Digital? É Hyperledger Bezo, né? Blockchain Bezo. Tá aqui, ó. Blockchain Bezo. O que é que acontece, gente? Como essa é uma instituição global, praticamente, né? Porque quem notou no vídeo anterior, JP Morgan, Morgan Stanley, Banco of America, BNY Mellon e vários outros bancos que são donos, inclusive, da Swift, se embrearam a criar um monte de outras coisas. E por que a Ripple tem corrido para criar um monte de coisas também, um monte de tecnologias, de infraestrutura, de custódia. Agora adquiriu a Metaco, né? Depois criou, adquiriu essa, eu acho que é Reeds Hold, né? Uma coisa assim, por 1,25 bilhões, né? E por que você acha que ela está correndo atrás disso? Porque eles vão estar concorrendo diretamente com isso aqui. Isso aqui, gente, é a mesma coisa de você estar concorrendo com a Swift. DTCC é a mesma coisa de estar concorrendo com Swift. Ou você não entendeu ainda a lógica do negócio? A DTCC não é amiga da Ripple, não é amiga do XRP Ledger, não é amiga da Hedera Hashgraph, não é amiga... Ela só quer sugar as melhores tecnologias. Sabe aquilo que eu vinha falando há muitos anos atrás, eu nem lembro mais quando foi. Eu falei, gente, se pudesse tirar um pouco de cada blockchain, fazer uma blockchain única, com tudo que é de perfeito nas outras, seria interessante, né? A que está mais próxima disso é o XRP Ledger, gente. Usa o melhor consenso, não paga dividendos para ninguém rodar um servidor, né? Ou seja, ela acostumou e está acostumando quem quer usar a melhor tecnologia, eu vou falar assim, que a gente não sabe o que está vindo por aí, a melhor tecnologia blockchain, DLT na realidade, sem ter que pagar nada para ele. Recompensa zero. Ah, mas é porque eu preciso de ganhar, porque senão eu quebro. Não vai ser com XRP Ledger nem com Stellar. Vamos seguir aqui. Comunicado de imprensa que nós vimos agora. E aqui, ó, eles também estavam criando aqui algo. DTCC Digital Asset está transformando os mercados de capitais com o DTCC Compose X. Nosso conjunto de plataformas foi projetado para construir um ecossistema financeiro digital mais resiliente, seguro e eficiente. Da tokenização à automação de processos financeiros a pagamentos quase em tempo real. Liquidação pós-negociação e operabilidade entre blockchains. Isso é importante, pelo menos isso para deixar claro que eles querem que a liquidez de outros blockchains flua para cá. A ComposeX está lançando as bases para um futuro digital conectado. Aí tem aqui os designs, eles falam sobre isso até 2030, tá? Que vai rolar ali 16 trilhões de dólares em tokenização, né? Aí vem uma notícia aqui, DTCC lá de 2 de abril também, lembra? Só que aqui é de 2025, lembra que aqui é de abril de 2025 também.
Eu achei que era 2024. Eu vi alguma coisa de 2024. É esse aqui, ó, 15 de outubro. Então nós já estávamos em 2025 aqui quando surgiu as informações aqui já na mídia. E a gente estava fazendo o quê, gente? A gente estava olhando para outro lado. Lembra que eu falo para você? Sempre vai ter uma distração. Qual que é a distração da última semana agora? Ripple quer comprar a Circle. Meu amigo, ó, olhe para lá, não olhe para cá, olhe para lá, ó. A Ripple quer pagar agora não é mais 4 nem 5, é 20 bilhões pela Circle. Você já parou para pensar? Eu fiz esse comentário aqui pro Rodrigo no X. Você já parou para pensar que por que a Tether, que tem muito mais capital, ela não ofereceu muito capital assim? Ela tá avaliada ali em pouco mais de 10 bilhões, né? A Tether, pelo que eu sei. Se você sabe que vale mais, fale aí. Porque a Stripe, que é amigo, o cara lá é amigo do Jed McCaleb e ajudou o Jed McCaleb quando ele saiu da Ripple, rodou inclusive os códigos iniciais do XRP Ledger em algum servidor lá da Stripe, mas que deu problema e Jed McCaleb começou a criar a sua própria infraestrutura, mas foi apoiado por eles, inclusive o CEO da Stripe é membro do conselho da Stellar Development Foundation, né? E aí a gente vai vendo que as coisas estavam acontecendo, mas eles estavam pedindo para você olhar para onde? Bitcoin. Olha para o Bitcoin, olha para o Ethereum. Eles estavam criando outras plataformas e eles falando, olhe para o Bitcoin. A mesma coisa agora, olhe para Circle e Ripple, que as coisas estão acontecendo e você não está vendo. E aqui a gente viu, né, que no dia 2 de abril eles anunciaram aí, né, sobre esses lances aí que a gente acabou de falar aí das tokenizações, tá? Bom, e aqui ainda fala, ó, houve alguns pioneiros nesse setor, incluindo a Tokenization Collateral Network do JP Morgan, ó. Isso aqui é da JP Morgan, ó. Eu não sabia. Aí, ó. BlackRock e Barclays se juntam à rede de garantias tokenizadas do JP Morgan, dia 11 de outubro de 2023, ó. Tá? Aí, ó. Hoje a divisão Onyx do JP Morgan revelou a sua rede de garantia tokenizada com a BlackRock e a Barclays. Você sabia disso? Não sabia, né? Eu também não. Então tá aqui, ó, que entrará em operação na plataforma Onyx Digital Asset. A primeira transação envolveu a tokenização de ações do Fundo de Mercado Monetário da BlackRock pela BlackRock e sua penhora como garantia junto com a Barclays para um contrato de derivativo. A BlackRock e a JP Morgan vem trabalhando junto nisso há mais de um ano. E quem é o custodiante dos bitcoins? Por incrível que pareça, é como colocar um lobo cuidando do galinheiro. A BlackRock colocou a JP Morgan para custodiar seus bitcoins. Você sabia disso? Eu acho que foi ela mesmo, não foi outra não, foi a JP Morgan. Porque precisa, toda empresa não pode ser a própria custodiante dos seus ativos. Ela tem que delegar isso a outras empresas. Eu acho que a JP Morgan é uma delas, tá? Então vocês já estão descobrindo também mais algumas coisas aqui. E ó, isso é concorrente da Ripple. E isso quer dizer que a BlackRock está mais focada para o lado da Circle, da JP Morgan, da Swift do que com a Ripple, tá? JP Morgan e a HQLA na Europa é mais um concorrente da Ripple. Tá aqui, ó. Eurex obtém aprovação do Banfin para garantias de imagem baseada em DLT via HQLA. JP Morgan será o primeiro a agir ao 23 de janeiro de 2025. O que diz aqui? A Eurex Clearing, subsidiária da Deutsche Börse, recebeu uma carta de não objeção do regulador alemão BaFin, permitindo-lhe utilizar garantias digitais registradas na plataforma HQLA DLT para fins de imagem. Isso permite que as instituições atendam aos requisitos de imagem quase imediatamente, sem necessidade de liquidar títulos para levantar caixa.
o JP Morgan será o primeiro a testar a solução, que será lançada em segundo trimestre do ano. Ou seja, gente, pode pesquisar esse HQLA, aquele sistema lá do JP Morgan, que eles chamaram de quê aqui? Chamaram de Tokenization Collateral Network, né? Da JP Morgan. Todos são baseados em Ethereum, gente. Pode ficar tranquilo, não tenha medo, não. É baseado em Ethereum, tá? Pode ter certeza. Se a gente procurar, é a primeira vez que eu tô entrando aqui. Da mesma forma do vídeo anterior, tem coisas que a gente foi aprendendo juntos lá, né? E aqui é a mesma coisa, tá? Vamos ver aqui. Ó, acionistas institucionais. Curte só isso aqui, gente. Estamos aprendendo junto aqui, ó. Deutsche Börse Group, Citibank, R3 Corda, que era um consórcio de bancos para fazer um blockchain do tipo da Swift, do tipo da Ripple, e que a JP Morgan participava, né? E tá aqui junto com a R3, ó. UBS, BNY Mellon, ING, esse CBC aqui, a Commerce Bank, Goldman Sachs, BNP Paribas e HSBC. Aí você olha assim, você fala assim, cara, só tem gente grande aqui da Swift. Vocês estão vendo como que a Swift está trabalhando ali à margem de tudo que a gente está vendo no mercado? Vai vendo. Todo mundo preocupado com o Swift. Ah, porque a Ripple vai flipar a Swift. A Ripple vai substituir a Swift. Gente, eles estão trabalhando como loucos para poder manter o status quo. Tá aí, ó. Tá? O que é isso aqui? Vamos lá? O que é HQLA? Desde os primeiros dias decidimos que a HQLA seria uma plataforma construída pelo mercado para o mercado, fundada por profissionais de mercado financeiro em busca de uma solução. HQLA nasce da experiência pessoal com as frustrações e dificuldades decorrentes da mobilidade colateral ineficiente, desenvolvida em parceria com organizações de nível 1, custodiantes globais, agentes tripartitos, incluindo Banco New York Mellon, BNP Security Service, Citibank, Clearstream, Euroclean e JP Morgan. Tudo relacionado a Swift aqui, ó. Tá? Vai vendo. E você achando que isso aqui é a favor, né, do XRP-LED, essa patente aqui, só porque citou XRP-LED, a Ripple aqui, citou Hashgraph, Binance. Não, gente. Eles estão dando exemplo dos livros razão público, que eles já têm exemplo, que eles já têm prova de conceito. Então, eles estão juntando o que há de melhor aqui nessas blockchains para unificar naquela blockchain que eles falaram aqui, ó. Aqui, ó, blockchain Bezo da LF Decentralized Trust. Vocês estão entendendo o negócio? Eles estão construindo para eles, eu não sei se para todos, pelo menos eles dizem que é para todos, né? Eles estão construindo o que for de melhor das outras blockchains dentro dessa blockchain aqui, ó. Tá? Vai vendo. Mais uma vez eu vou lembrar. A Serpro do Brasil tá lá dentro da LF Decentralized Trust, lá da Linux Foundation. O Banco Central tá lá. Quem mais, gente? Tem mais um. Que é aquele banco... É um banco aí que a Dilma, inclusive, foi presidente ou é presidente lá ainda. A Dilma, não. A Dilma parece que estava presidente da Itaipu, né? Peraí que eu vou falar para vocês agora. Vou dar uma pausa aqui. Tcharam! É isso aqui, ó. Vamos lá. Aqui, ó. Banco Central, BNDES e o Serpro. Tá aqui dentro. Por quê, gente? Porque, com certeza, muitos desses, incluindo esse DEA, incluindo o que mais?
aquele MAS aqui, ó, lá de Singapura, como são instituições que trabalham em prol aqui, ó, Digital Fund Foundation, né, que é da Libra Digital, como são empresas que estão trabalhando diretamente e de certa forma, até autarquias do governo do país de origem delas. Aqui, por exemplo, também deve ser ó, GBBC, né? Eles provavelmente cooptaram todos eles para poder juntar e criar um blockchain bem poderoso e único, né? Para eles. E todo mundo achando a coisa mais linda do mundo, essa patente aqui. Agora, só para finalizar o vídeo aqui, tá? Vou lembrar para vocês sobre a questão daquela dúvida que eu fiquei aqui, que eu falei assim, Trangly é uma blockchain? E Hashgraph, ele estava se referindo à Hedera ou ao projeto Hashgraph, que é o mesmo projeto que a gente vê aqui, ó. Tem um projeto chamado Hashgraph bem aqui, quer ver? Aqui, ó, Hashgraph, que na realidade ele é o Hashgraph Foundry, né? Que é uma blockchain privada e com permissão. O que quer dizer com permissão, gente? Que você precisa permissão para utilizar ela. E eu dei o exemplo aí da Midnight, né? A IOTA, ela é diferente um pouquinho. Por quê? Eu até pensei que a IOTA seria o blockchain e a Tangly, né? Ela seria um tipo de... A Tangly aqui, ó, seria um tipo de blockchain privada. Não é. A Tangly e Hashgraph são os consensos dessas duas redes. Tangly está para consenso da IOTA, assim como Hashgraph está para consenso da Hedera. Eles não citam o nome delas, eles só citam o nome do consenso deles. Eles provavelmente deu ênfase a esse tipo de consenso lá no Bezo, né? No blockchain deles lá. E provavelmente pegou o que eles achavam de melhor dessas redes aqui. E lembrando aqui que eles estão trabalhando profundamente nas premissas do DEG, tá? Vamos lá. Por que eu tô falando isso? Tá aqui, ó. IOTA Tangly, uma criptomoeda para comunicar dados da internet das coisas. Ou seja, a Tangly, aqui, ó. Apresentação do Tangly e solução de implementação por trás da IOTA. Revisão de literatura de alto impacto sobre IOTA Tangly, usando o indicador de índice H5. Aqui, ó. Cadê? Começando. O surgimento das tecnologias de LED DLT, né, e das limitações de design do sistema blockchain para alguns tipos de aplicações levaram ao desenvolvimento de alternativas. As criptomoedas para diversos fins. IOTA é uma criptomoeda com uma nova arquitetura chamada Tangly, que promove a escalabilidade e isenção de taxa. Eles não cobram taxa, é isento. E transferência quase instantânea, focada em soluções de internet das coisas. Este artigo tem como objetivo apresentar as visões sistemáticas de uma comunidade sobre essa nova tecnologia que fornece um conhecimento mínimo para a compreensão da IOTA, IOTA Tangly, e do ecossistema gerado por este DLT. As primeiras partes deste artigo descrevem o ecossistema por trás da IOTA, a base teórica e matemática, seus desafios e soluções para implementação. Na segunda parte, a apresentação, pesquisa sistemática sobre a IOTA Tangly, em base de dados acadêmica. Ou seja, Tangly é como se fosse o nome da blockchain, do DLT, e inclusive do consenso. IOTA é o nome da moeda, tá? Seguindo aqui, o que a gente vai descobrindo da IOTA daqui para frente, né? Que ela, em 2017, o Sergei Popov publicou o white paper chamado The Tangly, que é o nome da rede. O Tangly aqui, gente, ó, Tangly em português significa emaranhado, tá? Ou emaranhado.
que descreveu um livro-razão distribuído usando uma arquitetura de gráfico acíclico direcionado, que é o DAG. IOTA é um token nativo do Tangli. Aí, ó. Tangli é a rede. IOTA é o token, uma criptomoeda. O Tangli IOTA é mantido pela Fundação IOTA, ou seja, a rede blockchain Tangli é mantido pela Fundação IOTA, uma organização sem fins lucrativos liderada por seu conselho de administração, conselho de supervisão e conselho consultivo. A IOTA desenvolveu uma função chamada coordenador. Na época, isso que lá em 2000, quando foi escrito isso aqui, gente? Não tem nome, data. 2 de agosto de 2024 foi escrito. Mas isso aqui, ó, aconteceu bem antes, tá, gente? Que a IOTA desenvolveu uma função chamada coordenador. A Fundação IOTA era responsável por executar o programa coordenador, que era controverso por criar uma autoridade centralizada que podia controlar a rede. No final de dezembro de 2019, a rede IOTA ficou inativa por 24 horas, possivelmente devido a um ataque coordenado. Não é do coordenador, é um ataque coordenado. Assim que o sistema de implementação, isso em 2019, de implementação de referência IOTA, marcava uma transação como já contabilizada em um pacote, ela era ignorada no pacote seguinte, o que resultava em um estado do livro-razão corrompido. Em outubro de 2023, a IOTA anunciou que o Codicid, também chamado de IOTA 2.0, seria lançado na rede de teste pública, um evento que ocorreu em maio de 2024, ou seja, em outubro de 2023 e foi lançado em 2024. O que torna a IOTA diferente? O Tangli da IOTA difere dos blockchains devido à sua arquitetura subjacente. Ou seja, gente, toda rede DAG não é um blockchain, tá? Ela tá falando aqui em palavras bem leves, mas toda rede baseada em DAG não é um blockchain. Gráficos acíclicos direcionados não são lineares e funcionam de forma muito diferente das blockchains. Na rede IOTA, cada transação verifica duas outras transações, ou seja, se eu sou um validador, eu verifiquei e validei uma transação, eu posso validar mais duas transações. Aqui, na rede IOTA, cada transação verifica duas novas outras transações, ou seja, eu validei, né, a transação A. Eu posso verificar a B e a C já ao mesmo tempo. Ou seja, por isso que as transações são cavalares, tá? As quantidades, os TPS. Os blocos são criados pelos usuários finais e transmitidos aos nós que verificam sua validade por meio de uma série de verificações de 6 etapas, com os resultados final e os nós validadores o adicionarem ao Tangli ou os rejeitarem. O que é adicionar ao Tangli? Adicionarem ao blockchain, tá? Seguindo aqui, mais uma coisa aqui que é a confusão, né? Eu fiz a pergunta, por que estão chamando IOTA de Tangli? Eu até coloquei errado aqui, chamando, eu coloquei camando. A vantagem da inteligência artificial, que não é inteligente nem artificial, pelo menos ela entende as suas ignorâncias, né? A confusão, né, entre IOTA e Tangli acontece porque a Tangli é a tecnologia, o protocolo de consenso que a IOTA utiliza. IOTA é o nome da criptomoeda e da plataforma que usa o Tangli, que é o protocolo de consenso. Enquanto Tangli é o nome do sistema de consenso descentralizado da IOTA, que a IOTA utiliza. O Tangli é uma alternativa à blockchain. Alternativa à blockchain, não é uma blockchain, tá, gente? Com o objetivo de ser mais eficiente e escalável. E aqui, essa daqui, deixa eu ver de que data que é isso, gente. Foi da agora, desse ano. Criptomoeda IOTA deixa a rede suspensa após ataque de hackers. Administradores estruturam plano para recuperar dinheiro desviado, mas a eficácia vai depender do consenso dos usuários. A criptomoeda IOTA está com a rede suspensa desde o dia 12 de fevereiro.
por causa de um ataque de hacker. Segundo as informações da IOTA Foundation, que administra a moeda, criminosos utilizaram uma falha de segurança no Trinity, o software oficial para a gestão de carteiras da IOTA, para roubar fundos dos usuários. Os ataques começaram em 25 de janeiro, 18 dias antes da suspensão, e eu não fui atrás saber qual foi o limite dessa suspensão, tá? Que foi no dia 12 de fevereiro, né? Desde o dia 12, então, nós já estamos em março, abril, maio. Tem quase 2 meses aí. Eu não fui atrás saber quando que voltou, tá? Aí tá dizendo aqui, ó. Por conta da medida de segurança, não é possível fazer transferências diretas na rede. Apesar disso, é possível baixar o Trinity atualizado da versão 1.4.1 para consultar o saldo e verificar a transferência indevida foram realizada. É como se fosse uma cópia estagnada do LED deles naquele momento, tá? A IOTA Foundation informou que o ataque atingiu apenas alguns poucos usuários com carteiras grandes e que, com a suspensão da rede, como é que suspende uma rede descentralizada e distribuída, gente? A ação provavelmente foi interrompida antes de se alastrar para usuários menores. Alguns relatos preliminares divulgados por usuários em redes sociais apontam que 1,6 milhão, não foi bilhão não, 1 milhão ou 7 milhões de reais foram desviados, mas a IOTA Foundation, Fundação IOTA, não divulgou nenhum número oficial. Os detalhes técnicos da vulnerabilidade também ainda não foram revelados. A IOTA Foundation apenas adiantou que a brecha foi introduzida no Trinity com a integração ao serviço de pagamentos MonPay. A MonPay disse que não acredita que os dados de cartão de crédito tenham sido expostos, mas recomendou que os usuários monitorem o extrato e relatem qualquer atividade suspeita. É bagaceira, hein? Vocês estão vendo como é que é o negócio da gente fazer um vídeo e ir aprendendo no decorrer do vídeo? E com isso as pesquisas vão saindo quase que em tempo real para vocês. Vamos lá. O plano da Fundação IOTA para devolver o dinheiro das vítimas das fraudes prevê restauração da rede em um estado anterior. Olha, aquilo que eles estavam querendo que fizessem lá com a Ethereum, e a Ethereum não quis, né? Como se ela voltasse no tempo. Essa proposta necessitará de um consenso dos usuários, que será manifestada por meio dos programas que fazem a rede funcionar. Quem não recuperar todo o dinheiro depois dessa medida terá de iniciar um processo de recuperação. Essas vítimas terão que comprovar a titularidade da carteira para uma instituição terceirizada, que terá o desafio de separar as reivindicações falsas das verdadeiras. Usuários em risco. Todos os usuários que abriram a versão de Desktop Trinity desde o dia 17 de dezembro de 2019 devem gerar uma nova seed para garantir a segurança da carteira, segundo os administradores da criptomoeda. Essa migração será realizada por uma ferramenta que ainda não foi lançada. A seed da IOTA funciona como uma chave de acesso de moeda. A recomendação é recriar essa chave. Sugere que alguns problemas no aplicativo comprometeu os códigos anteriores, colocando as carteiras em risco. Em janeiro de 2019, um homem foi preso no Reino Unido por criar um site falso para a geração dessa seed e roubar o equivalente a 43 milhões de dólares. A rede da IOTA é avaliada em 800 milhões, cerca de 3,5 bilhões de reais, e está entre as 30 maiores criptomoedas do mercado, de acordo com o site CoinMarketCap. Ela foi criada para ser uma intermediadora financeira para dispositivos da internet das coisas. No entanto, pouco dispositivo faz uso da tecnologia, ou seja, não está tendo serventia nenhuma. E voltando aqui, né? A gente viu que ele cita a Trangler, a gente viu o que é a Trangler, então está explicado, a Trangler não é uma outra blockchain, ela é a tecnologia de consenso da IOTA, né? Como se fosse a própria rede IOTA. E a Hashgraph, só para contextualizar isso aqui, gente, a Hashgraph não é esta tecnologia privada aqui que usa a tecnologia Hashgraph. Para vocês terem uma ideia, o consenso Hashgraph, ele é pago.
Você tem que, para você utilizar, e não é de código aberto assim para você simplesmente chegar, eu quero usar e pronto, não. Tá? Por isso que a IOTA não usa o Hashgraph, tá? Hashgraph é algo que você obtém de graça, tá falando aqui, adicionando uma pequena quantia de overhead, a carga fundamental de transações comerciais dentro das mensagens de fofoca. Se não houver nenhuma transação por algum segundo, toda a rede fica silenciosa e para de criar novos eventos. Portanto, nenhum novo hash é gerado ou comunicado. Mas se houver um fluxo constante de transações fluindo para dentro e através da rede, o algoritmo adiciona apenas um pequeno overhead a cada uma das comunicações que estão ocorrendo em qualquer maneira. Eu não vou explicar tudo de novo aqui como que funciona o Hashgraph não, tá, gente? Mas é muito complicado, tá, de falar sobre esse consenso aqui. Mas uma coisa é certa, o algoritmo de consenso da Hedera, ele não é gratuito, tá? Tá bem aqui, ó, algoritmo de consenso. Quais são os termos financeiros materiais do contrato de licença entre Hedera e Swirdis? A licença da Hedera para usar a tecnologia Hashgraph pode ser revogada em caso afirmativo, em que situação? Ou seja, você está utilizando a licença da Hedera para usar esse consenso aqui. Existem formas, né, de você utilizar e não poder utilizar também. A licença da Hedera para usar a tecnologia Hashgraph pode ser revogada? Tá aqui, a licença limitada é exclusiva da Hedera para usar a plataforma de tecnologia Hashgraph sobre o MLA é perpétua, desde que certas condições sejam atendidas. A Swirdis somente poderá rescindir o MLA em caso de fraude, atividades ilegais, insolvência, impossibilidade de execução, por exemplo, devido a proibições regulatórias. Se houver uma proibição regulatória de usar o Hashgraph, que é um consenso, aí é revogado. Violação material de suas obrigações definidas no MLA que tenham um efeito adverso material sobre os Swirdis, ou violação material das regras de operação da rede. Tá? Tem outras regras aqui, tá? Que pode fazer com que alguém que esteja utilizando essa licença do consenso Hashgraph, que é patenteado pelo doutor, né? Aquele meu malvado favorito lá, né? Então, você tem, né, que aqui eu não sei como que é pago, se você paga, não vou entrar nessa seara não, mas você vê que tem uma limitação, você não pode só chegar e usar. Por isso que eu acho que a IOTA foi lá e criou a deles, tá? Bom, era isso que eu queria trazer para vocês, tá, gente? Mais um vídeo aí de 44 minutos e mostramos aí que eles não citaram a IOTA e nem a Hedera. Eles citaram somente os consensos e o tipo de consenso que é gráficos acíclicos direcionado, uma coisa assim, tá? Nem lembro mais. É o DEG, tá? Bom, eu acho que agora vocês entenderam a respeito aí e aprenderam mais um pouquinho aí sobre o que está acontecendo ao nosso redor, né? Não olhe para lá, olhe para cá. BitCrypto. Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima. Chegamos ao final de mais um vídeo. Agora, se você quer se sentir parte dessa família chamada BitCrypto e gostou do vídeo, considere deixar um like. Deixe também o seu comentário aqui no vídeo para a gente saber o que você achou da informação e deixe também alguma informação que você queira aí. Participe, você faz parte do canal. Compartilhe o vídeo para que outras pessoas também tenham essa informação. Não guarde a informação só para você. Se você ainda não é inscrito no canal, considere fazer parte da família BitCrypto, se inscrevendo e aproveite e ative o sininho para você receber notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.